Números, no capítulo 13. E quem esteve aqui pela manhã, nós começamos essa mensagem. E fomos para casa hoje com uma pergunta para ser respondida, não é? Você é um príncipe ou você é um gafanhoto? Foi a pergunta que nós deixamos hoje pela manhã, aqui no finalzinho do culto, pela manhã, no final da escola bíblica. Porque essa é a mensagem de Deus nesta noite para mim e para você. O texto começa assim de Números, no capítulo 13, dizendo assim: Disse o Senhor a Moisés. Quem foi que disse a Moisés? Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre deles. Cada qual? Verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é o povo, se muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habitas? E se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias, das uvas. No verso 25, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. E contaram a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, em que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus do mar e pela ribeira do Jordão. Tome seu assento, por favor, com a sua Bíblia aberta. Não feche a sua Bíblia, deixe ela paradinha aí. Esse texto que nós estamos lendo, de Números, vai falar exatamente de algo que Deus promoveu, de uma promessa que Deus havia feito ao povo de Israel, quando Deus chamou Moisés para retirar o povo dele do Egito, para libertar o povo dele do Egito. Deus fez uma promessa a Moisés, e a promessa está exatamente aqui em Êxodo, no capítulo 3, Aline, no verso 8. Diz assim, no verso 8 de Êxodo, diz assim: Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a terra boa e larga, a terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Essa aqui foi a promessa que Deus fez ao encontrar com Moisés, a falar com Moisés, a explicar a Moisés o que Moisés ia fazer. Moisés, eu vou retirar o meu povo de lá e eu tenho uma promessa para o meu povo. A história seguiu e chega um dia que Deus diz a Moisés: Moisés, escolhe 12 homens, 12 príncipes de cada tribo e envia a espiar a terra que eu tenho prometido. Eu prometi uma terra a este povo e chegou a hora de eu conceder, de eu cumprir esta minha palavra com o meu povo. Interessante que Moisés obedece a Deus, envia 12 príncipes a espiar a terra. O relatório que eles trouxeram depois de 40 dias, um relatório que bate perfeitamente com a promessa que Deus havia feito. Eles começam o relatório muito bem. Eles começam o relatório dizendo exatamente aquilo que Deus disse que ia haver nesta terra. Eles vão dizer para Moisés, para Arão e para toda a congregação. Imagina todo mundo esperando aqueles 12 príncipes trazerem o relatório da terra a qual o Senhor havia lhe prometido. Todo mundo na expectativa. Engraçado que eles começam dizendo que verdadeiramente a terra mana leite e mel. Moisés diz assim: olha, vocês não fiquem
com preguiça. Me traga o fruto daquela terra. E a história vai dizer que aqueles homens, quando vieram, trouxeram um cacho de uva, que um homem só não poderia trazê-los. Tiveram que 2 homens colocarem no ombro para trazerem o fruto daquela terra. Uma terra próspera, uma terra que manava leite e mel, tal qual a promessa do Senhor. Interessante que no meio desses 12, 10 começaram a fazer um relatório muito bom. Mas chegou um determinado momento, eles começaram a achar que a terra era impossível de ser possuída. E eles começaram a fazer um relatório, dizendo, olha, lá existem pessoas fortes, pessoas grandes, a terra é muito fortalecida, não vai ter como a gente chegar por lá. Nós, inclusive, vimos gigantes lá. Interessante que esses 10 homens que subiram, dos 12, os 10 que desceram com o relatório, todos eles tiveram a mesma impressão. Não vai dar para possuir a terra. A terra que Deus prometeu é muito difícil de possuí-la. Aí no verso 30, ainda a sua Bíblia diz assim, então Caleb fez calar todo o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Interessante. Sobem 2 príncipes, 12 príncipes. Isso foi o Senhor que mandou. O Senhor escolhe 12 príncipes. Primeiro que Deus não erra na sua escolha. Escolha, Moisés, 12 príncipes. Moisés escolhe os 12 príncipes. Na volta do relatório, 10 voltam com um pensamento completamente contrário. Mas 2 foram resistentes. 2 não se entregaram. 2 não negaram que de fato lá era muito complicado de estar. Mas por causa da promessa de Deus, eles mantiveram a fé. Através da promessa que Deus havia feito, querido. Aqueles homens, aos pais daqueles homens, a promessa de Deus ela não falha. Aqueles homens atentaram não para as dificuldades, não para as circunstâncias, mas eles acreditaram na promessa de Deus. Naquilo que Deus havia falado. Interessante aqui, quantas das vezes nós nos encontramos exatamente nesse bolo aqui. Quantas vezes a gente tem por normal na nossa vida, a gente colocar o nosso foco naquilo que é impossível aos nossos olhos. E é por isso que nós paralisamos. É muito comum, diante de uma situação muito complicada, a gente ficar paralisado porque a gente exatamente foca exatamente na nossa impotência. A gente foca exatamente na nossa fragilidade. A gente foca exatamente naquilo que a gente não pode fazer. Foi exatamente o sentimento que se abateu sobre esses 10 homens. E interessante que às vezes o problema é tão complicado que no verso 33, olha o que esses 10 viram. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Meu Deus. Quantas vezes eu e você não nos sentimos um gafanhoto? Quando a gente foca, ou quando a gente desfoca da promessa de Deus, da palavra de Deus que foi dita, da palavra de Deus que foi prometida, toda vez a gente se desfocar, a gente vira um gafanhoto, querido. E exatamente foi o sentimento que se abateu sobre esses 10 homens. 10 homens voltaram com esse sentimento. E o mais interessante é que a Bíblia diz que eles infamaram a terra. Todo mundo da congregação queria falar, não, a gente não vai para lá porque a gente vai morrer. Porque é muito mais fácil a gente chegar aqui e alarmar você do que dizer aquilo que de fato vai acontecer. Quando a gente começa a alarmar as pessoas, tem muito mais poder do que aquele que fala a verdade. O
A indústria da boataria está aí. Cada boato mais escandaloso que o outro. Todo mundo acredita, mas quando alguém fala a verdade, ninguém acredita. Se abateram sobre esses 10 homens a síndrome exatamente do gafanhoto. Diz assim, a gente não pode com esses caras aí não. Esses caras vão trucidar a gente. Até poderia ser verdade, querido. Até muitas das vezes, um monte de coisa que acontece na nossa vida, tem coisa que é impossível mesmo para nós. Mas eu quero dizer para você, se você tem promessa de Deus, o Senhor vai cumprir, querido. Foi cantado aqui agora, antes da mensagem, circunstâncias não podem fragilizar o plano de Deus. As circunstâncias que nós estamos vivendo. Ah, não vai acontecer não, porque para acontecer isso, tem que acontecer aquilo, aquilo outro, querido. Deus sabe como fazer. Esses povos que foram vistos lá na terra, para Moisés, isso não foi novidade nenhuma, porque em Êxodo 3:8, lá na promessa, Deus já havia dito, ó, lá tem o povo, lá tem o teu, Zebuseu, está todo mundo lá. Humanamente você não vai conseguir chegar. Você não vai conseguir penetrar naquela terra. Você não vai conseguir aquela terra. Mas eu é que estou te dando a terra. A terra sou eu que dou, sou eu que faço, porque a terra é minha. Eu coloco o meu povo onde eu quero. Não pode ser a circunstância que vai mudar. Não pode ser algo de complicado que não vai acontecer a promessa. Se Deus prometeu a você, querido, pense numa coisa e saia daqui nesta noite. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E olha que eu não quero nem nesta noite falar de promessa particular, porque cada um tem a sua. Eu quero dizer da promessa da gente entrar na Canaã celestial. Na Canaã celestial, querido, todas as vezes nós vamos encontrar com esses povos. Todas as vezes nós vamos encontrar pessoas para nos tirar do foco. Todas as vezes nós vamos encontrar pessoas para desfocar o nosso caminho. Quantas pessoas são levantadas para tirar você do centro da vontade de Deus? Não olhe para essas pessoas. Continue olhando para a promessa que foi feita. A promessa que foi feita. Interessante que escolheram o animal ou o inseto tão complicado que eles são pequenos. Gafanhotos têm de 2 a 4 centímetros. Gafanhoto. Olha o que os homens, os príncipes, onde eles se colocaram. Gafanhoto de 2 a 4 centímetros. Tem 4 asas, 6 pernas. Com 4 pernas ele salta, com 2 ficam em pé. Sabe qual é a média de vida de um gafanhoto? 36 horas. E os príncipes tinham uma promessa de ir para uma terra que manava leite e mel. E foram desfocados exatamente e se sentiram como gafanhotos. Só que interessante que gafanhoto, querido, ele destrói a terra. O agricultor passa 6 meses para fazer o plantio. Gafanhoto ataca sempre em nuvens. A primeira nuvem come as folhas, a segunda o caule, a terceira a raiz. Detona, arrebenta, detona tudo. Acaba com tudo, passa como um enxame. E o que Satanás tem feito nesses últimos dias? Como um gafanhoto, como um destruidor que é. O que ele tem feito comigo e com você? O que ele tem feito com tantas pessoas? O que ele tem colocado na roda das pessoas? E olha que quantas pessoas que um dia acreditaram que um dia poderiam estar com o Senhor e hoje não estão mais com essa convicção. Aqueles que estiveram hoje pela manhã aqui na Escola Bíblica Dominical, nós falávamos exatamente sobre isso. Satanás tem tentado de todas as formas destruir a fé das pessoas. Existe uma apostasia instalada, e apostasia é a negação da fé. Só nega alguma coisa quem teve um dia. Quem não teve fé não pode se apostatar dela. Quando a Bíblia fala de apóstata, aquele que negou a fé, é que um dia alguém teve a fé e se afastou dela. Quando a gente se afasta da fé, tudo fica muito mais complicado, os gigantes se avolumam. As coisas ficam mais complicadas, porque
A Bíblia diz, o Senhor dizendo, o meu justo viverá pela fé. O que o gafanhoto destruidor das nossas almas quer exatamente é destruir a fé que tem dentro de você. Porque a fé é o elemento que vai levar a gente até o final, querido. A fé é o elemento que vai nos conduzir até o final. A nossa vida, a nossa caminhada, ela não pode ser por vista, porque por vista a gente para hoje. Mas quando ela é por fé, querida, a gente vai chegar até o último dia. Foi o que o apóstolo Paulo disse já no seu estado terminal, dos seus últimos momentos de vida. Quando ele escreve a segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, verso 7, ele diz assim, olha, eu combati o bom combate. Sabe o que significa, querida? A nossa vida vai ter guerra todo dia. A nossa vida vai ter luta todo dia. O couro vai comer todo dia. O gafanhoto vai vir com a sua nuvem todo dia. Todo dia vai ter um gigante na nossa frente. Todo dia vai ter uma barreira na nossa frente, querido. Mas aquele que tem promessa vai continuar de pé. Aquele que tem promessa de uma vida eterna vai continuar de pé. Eu não estou falando de promessa que vai se cumprir amanhã, a semana que vem, no mês que vem, não. Porque tudo isso vai ficar por aqui. Eu estou falando de vida eterna. Eu estou falando de uma vida eterna. Porque o que é viver nessa terra 120 anos? Alguém já conseguiu viver? Qual o livro do Guinness Book? O mais que chegou lá foi 115, 116? A mulher mais velha do mundo, 116 anos. Eu não sei se é isso, mas vamos colocar. Vamos ser bonzinhos aqui. 120 anos. O que é 120 anos face à eternidade? Zero. Eu não estou falando de promessa que vai se cumprir amanhã na minha ou na sua vida. Eu não estou falando de promessas materiais. Eu estou falando de promessa espiritual. E é no singular mesmo. Porque existe uma promessa de que um dia o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, querido. Porque esses 10 que foram lá, espiaram uma situação, trouxeram um relatório, os 12 viram. Por que 12 tiveram outra expectativa? Por que 12 viram as mesmas coisas que os outros 10? Mas eles voltaram com a outra perspectiva de vida. Sabe por quê, querido? Porque existem aqueles que acreditam na promessa de Deus. Existe um povo dentro da igreja, existe uma igreja. Dentro da igreja existe uma igreja. A igreja que o Senhor Jesus vai levar para ele. Essa igreja invisível que o Senhor vai levar para ele, querido, pode se levantar o que se levantar, nós vamos continuar firme. Nós não vamos negociar a nossa fé. Nós não vamos abrir mão da nossa fé. Nós não vamos abrir mão da convicção de que Deus falou e vai acontecer. Interessante que esta palavra, ela vai seguindo. Aí no capítulo 14 já, no capítulo 14, no verso 5 diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram as terras, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. A terra é boa. Ah, mas tem perigo, mas ela é boa. Ah, mas tem gigante, mas ela é boa. Mas tem guerreiros lá, ela é boa. Mas tem fortaleza, mas ela é boa. Mas por que ela é boa? Porque Deus falou que ela seria nossa. Só por causa disso. Você sabe por que eu sou salvo em Jesus, querido? Sabe por que eu creio na minha salvação? Sabe por que eu tenho convicção da minha salvação? Eu tenho convicção da minha salvação não por mim, mas por causa dele. Pastor, por que o senhor tem convicção da sua salvação? Por causa dele. Porque ele morreu por mim e morreu por você. Por causa dele, eu tenho convicção da minha salvação. Eu tenho convicção de que eu fui alcançado por esta graça.
esses homens, Josué e Calebe, falou: opa, pode parar. A terra é boa assim. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra. E nos dará esta terra que mana leite e mel. Eles tinham tanta convicção na promessa de Deus, que nós lemos aqui, que eles repetem exatamente a palavra de Deus. Terra que mana leite e mel. Tinha tudo isso que os outros 10 falaram. Tinha tudo isso. Mas a despeito de ter tudo isso, também tinha uma promessa de que o povo habitaria lá. Aleluia. Querido, eu sou muito frágil, você também é. Nós somos limitados demais. Nós somos fraquinhos demais. Nós somos fracos. Mas existe uma promessa de que o Senhor vai buscar a sua igreja. E eu quero fazer parte dela. Com toda a minha fragilidade, eu quero fazer parte dela. Com toda a minha pequenez, eu quero fazer parte dela. Com toda a minha fraqueza, eu quero fazer parte dela. Pastor, mas é muito difícil buscar a santidade. Pois é, queridos, são os gigantes que nós temos que enfrentar. Os gigantes que nós temos que enfrentar. Aí talvez você diga assim: pastor, então como é que eu faço para ser então príncipe? No verso 11 do capítulo 14, é o que Deus diz para mim e para você. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando esse povo não vai crer em mim? De tantos milagres realizados por Deus na caminhada, o povo chega exatamente para fazer isso. Eles não creram em absolutamente nada. Eles abriram mão de toda a promessa. Eles não acreditaram. A Bíblia vai dizer que tudo é possível ao que crê, querido. Aleluia. Eu creio que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Eu quero continuar sendo príncipe a despeito de toda a minha fragilidade. Não serão as minhas forças, tão somente, mas sim a promessa de que um dia nós vamos herdar aquela terra. A Canaã celestial foi feita para mim e para você, querido. Canaã celestial não foi feito para gafanhoto, não. Canaã celestial foi feito para príncipes e princesas. Por que a dificuldade da gente não crer na palavra? O verso 30, para a gente terminar esta mensagem. Do capítulo 14, verso 30. Olha o resultado de se tornar um gafanhoto. O resultado está aí. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela. Olha a sentença de Deus para aqueles 10. Os 10 que voltaram com uma perspectiva completamente distorcida, completamente fora do propósito. Não que eles tivessem aumentado ou que eles tivessem mentido. Não, essa não é a proposta. A proposta porque eles não creram na promessa que fora feita. E o texto segue dizendo assim: salvo, isso aqui está parecendo até aula de direito, que no direito é assim, né? O sujeito vem falando, vem concordando com todo mundo, e diz assim, porém, vírgula, aí o cara está preso. Porém, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos fareis habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Só os dois que voltaram com outra perspectiva de vitória. Aqueles que não acreditaram de que seria impossível herdar aquela terra. Não porque eles fossem fortes, não porque eles tivessem estratégias, não que eles fossem os bambambãs, não. Eles assentaram no coração de que eles iam adentrar a terra, iam possuir a terra, porque Deus prometeu que eles iam morar lá.
E Deus prometeu para mim e para você, querido, uma cidade linda, uma cidade gloriosa, uma cidade bendita. O apóstolo Paulo vai dizer, em uma de suas cartas, que ele conheceu um homem, que ele não sabe se no espírito ou por revelação, o que aconteceu, nem ele sabe. Ele vai dizer que este homem viu coisas inefáveis, coisas indizíveis da terra onde vamos morar. Da terra onde vamos morar, querido. Da terra que foi prometida para mim e para você. Porque tudo que nós queremos e tudo que acontece na nossa vida passa pelo turbar o coração. É possível que nesta noite ou durante esse dia você turbou o coração com alguma coisa. Lá em João, no capítulo 14, verso 1, começa assim: não se turbe, mas fazei o quê? Credes em? E também em mim. Por quê, hein? Isso. Fala alto. Por quê? Porque se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. Mas se eu vou preparar lugar, voltarei e levarei vós para mim mesmo. Você quer outra promessa melhor que essa? Qual é a outra promessa maior que essa, querido? Tudo que acontecer daqui para baixo é secundário. A promessa de Deus para mim e para você, querido, é de que um dia, despeito de tudo isso que nós estamos vivenciando aqui na terra, e a igreja do Senhor Jesus já começou a clamar com mais força: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Tal qual esse povo aqui, lá no Egito, clamava, chorava, um povo oprimido. Deus disse assim: olha, eu parei, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci, eu vou resolver. Existe uma promessa para mim e para você. Mas ao que vencer, eu tenho que vencer. Você tem que vencer, querido. Pastor, mas como é que eu faço para vencer? Primeiro passo é confiar na promessa dele. Você realmente confia e acredita na promessa dele, querido, para a sua vida? Aleluia. Ao que vencer. Em todas as igrejas do Apocalipse, lá no final dos tempos, na escatologia, para cada igreja, o Senhor diz alguma coisa. Para a igreja de Éfeso, ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aí na carta a Esmirna, diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Na carta em Pérgamo, ele diz: ao que vencer, dar-lhe-ei maná escondido, bem como lhe farei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Na carta à igreja de Tiatira, ele vai dizer: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A igreja de Sardes, ele diz: ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Na carta a Filadélfia, a igreja Filadélfia, ele diz assim: ao que vencer, far-lo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. A carta a Laodiceia diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no meu trono. Nas 7 cartas, ao que vencer, ao que vencer. É possível que alguém vá perder, mas ao que vencer. A promessa é para quem vencer, querido. A promessa é para quem combater o bom combate. A promessa é para quem se mantiver firme. A promessa é para quem se mantiver de pé. A promessa é para quem busca o Senhor. A promessa é para quem clama ao Senhor. A despeito de toda a fragilidade, o Senhor conhece o seu povo. O Senhor conhece eu e você. Ele sabe como nós somos fracos.
salmista vai dizer, o Senhor me conhece, e lembra que eu sou pó, ou seja, eu não valho nada, mas eu vou entrar no céu. Nada vai conseguir me tirar o foco de entrar no céu, querido. Ao que vencer, ao que vencer. Que esta palavra, nesta noite, fique gravada no meu coração. Príncipe ou gafanhoto? A grande diferença de príncipe para gafanhoto, o que muda é a circunstância. É a circunstância. Talvez você verá a circunstância e vai fortalecer a sua fé. Às vezes você vai olhar a situação e vai esmorecer na fé. Como você sai daqui nesta noite? Como príncipe ou como um gafanhoto? A escolha é sua. A escolha é minha.